Então vamos começar aqui. Primeiro, de novo, né, Pai do Senhor, como é de praxe, já estamos aqui. E não vamos falar porque a gente se atrasou, porque a comida estava gostosa também, não tem muita desculpa. Bom, hoje nós vamos falar sobre unicidade. Eu sei que vocês todos conhecem a unicidade de Deus, vocês já têm conhecimento básico, alguns têm conhecimento mais profundo sobre a unicidade, mas a ideia aqui é falar de uma forma diferente da unicidade, dar uma outra abordagem. Vocês vão ver que outros pastores, outros professores fazem uma abordagem diferente com relação à unicidade. Não quer dizer que esteja certo ou que esteja errado. A mesma coisa, essa abordagem que eu vou fazer. Então, ela não é a única abordagem, não é a única forma de ensinar a unicidade. Existem outras formas que também vão levar a gente ao mesmo conhecimento. A ideia é trazer para vocês e compartilhar com vocês uma forma um pouco diferente de abordar a unicidade. Não naquilo que a gente conhece como o emaranhado de versículos. E eu costumo fazer esse desenho aqui. Então, a maioria de nós conhece a unicidade dessa forma. Ou seja, nós temos apenas um emaranhado de versículos na cabeça e nós estamos no meio desse emaranhado de versículos. E tudo o que a gente sabe de unicidade, na maioria das vezes, é citar versículos. Cita versículo, cita versículo. Como é que a gente fala do batismo? Atos 2:38. Como é que fala do único Deus? Lá Deuteronômio 6:4. Como é que fala do nome de Jesus? Aí você vai lá em Atos 4:12. E assim a gente começa a citar versículos. E no final das contas, a maioria do que nós sabemos sobre unicidade não passa de um emaranhado de versículos. Se eu perguntar para vocês agora, por exemplo, me cita um versículo unicista aí. Um só. Não, me cita um. Cita ele. E sabemos que o Filho de Deus é vindo, é isso? João 5:20? Tá. João capítulo 1, João 1, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Isso. Eu e o Pai somos um, João 10:30. Lembra algum? Não? Lembra? Não lembra? Lembra lá? Não lembra nenhum versículo unicista? Que é isso, gente? Vamos lá. Isaías 9:6, que fala sobre o filho, né? 9:6, né? Portanto, um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho nos deu, seu nome será, né? Ok? O principado está sobre seus ombros, enfim. Bom, tá difícil falar versículo unicista. 1 João 5:20, sabemos que o Filho de Deus é vindo, nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Atos? Ok, olhai pela igreja de Deus, o qual o Espírito Santo os constituiu o bispo, para apresentar, né? Perfeito. Isso. Viu? Todo mundo é unicista. A gente conhece bastante versículo unicista, né? Mas a ideia é o seguinte: até que ponto esses versículos unicistas nos dão respaldo mesmo para nós podermos falar sobre a unicidade? Será que muitos desses versículos não estão um pouco deslocados com relação a isso? Existe um versículo interessante da palavra de Deus que diz assim: eu vim em nome do meu Pai. Daí nós citamos esse versículo como um versículo unicista. Se eu venho em nome do meu Pai, ele não está dizendo que ele veio com o nome do Pai, está dizendo que ele veio sob a autoridade do Pai. Ou seja, ele veio comissionado pelo Pai. Se eu venho em nome do meu Pai, correto? Eu venho em nome do presidente da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, lá de São Paulo. Então eu venho em nome do pastor Júnior. Perfeito? Ele me mandou aqui, eu vim com a autoridade dele, eu vim sob orientação dele, eu vim comissionado por ele. E esse versículo, que muita gente cita como sendo um versículo unicista, na realidade está dizendo que ele veio enviado, que ele veio comissionado pelo Pai. E não com o nome do Pai, mas sim em nome e não com o nome. Mas nós usamos ele normalmente como um versículo unicista, porque já é um jargão nosso. Já é algo que a gente fala normalmente. Então a gente precisa entender que muitas das argumentações que nós temos com relação à unicidade não passam de citações de versículos, correto? Vamos falar sobre o batismo. O batismo é em nome de Jesus? Sim ou não? Sim. Perfeito. Um crente convicto ele é assim, né? Sim, o batismo ele é em nome de Jesus. Só que se eu perguntar para você, qual o versículo que me respalda que o batismo é em nome de Jesus? Qual? Oi? Atos 2:38. O que é que diz lá mesmo? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado e recebereis o dom. Outro versículo que fala sobre o batismo em nome de Jesus. Mateus 28:19, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, mas não cita o nome de Jesus. A gente tem uma complicação com relação a isso. Um outro versículo que fala sobre o batismo em nome de Jesus.
Atos 19:5, o batismo, o rebatismo dos apóstolos, dos discípulos de Apolo, né? E foram batizados em nome de Jesus Cristo. Muito bom. Outro versículo. Já temos dois que falam o nome de Jesus, né? Atos 2:38 e Atos 19:5. Atos 22:6. Levanta-te e batiza-te invocando o nome dele, é isso? Mas não fala o nome de Jesus, só o nome dele, né? 16. O que é que fala lá? Que é o mesmo. Isso, esse daqui. Batismo de quem? Atos 16? Atos 2? 22:16, que é o batismo de Paulo, né? Narrado por Paulo, escrito por Lucas. Então nós temos isso lá também. Mais um. Temos três. Que mais? Outro versículo. Vamos lá. Atos 10:48, batismo da família de Cornélio. O que é que fala lá? Temos 4 batismos em nome de Jesus. Que mais? Mais um. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tem mais? Nós temos 4 batismos citados na Bíblia em nome de Jesus. Quero que vocês entendam uma coisa. Eu estou fazendo o início de uma abordagem, tá? O que eu quero que vocês entendam é a forma como eu vou trazer a explicação da unicidade. Eu não quero saber se vocês sabem, eu sei que vocês sabem. Mas eu só tenho 4 versículos em nome de Jesus, o batismo. Eu quero mais um. Do eunuco? Ainda não, mas é em nome de Jesus o do eunuco? Ah, tá. Mas vamos lá. 4 batismos. Mais algum outro? Não? Tá bom. Olha, vai ser difícil vocês acharem algum outro em nome de Jesus, tá? Vai ser difícil. Normalmente são só esses 4. Em algumas traduções ele vai até 5. Algumas traduções. Quantos batismos nós temos na Bíblia? Quantas narrativas de batismo nós temos na Bíblia? Vocês já contaram ou não? Nunca tiveram curiosidade de contar? Quantas narrativas de batismo nós temos na Bíblia? Tá bom. Então vamos lá. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Nós temos 9 narrativas de batismo na Bíblia. 10 porque a de Paulo repete 2 vezes. Em Atos 9 e em Atos 22. Então nós temos 10 ao todo. Dessas 10, apenas 3 são em nome de Jesus. 2 delas, em algumas traduções, aparecem em nome do Senhor e outras em nome de Jesus. Mas varia de acordo com a tradução. Apenas 3 em todas as traduções aparecem em nome de Jesus. Ou seja, 7 narrativas não são em nome de Jesus, ou não aparece o nome de Jesus. Além dessas 9 narrativas, nós temos mais 5 passagens paralelas de outras narrativas, que não são narrativas de batismo. E nós temos mais 4 outras referências paralelas de batismo. Ou seja, na Bíblia, falando de uma forma de batismo, tirando o batismo de Jesus e o batismo de João, nós temos 19 narrativas sobre o batismo, 19 referências sobre o batismo. E dessas, 3 são em nome de Jesus. Como eu poderia argumentar agora que todo o batismo é em nome de Jesus, se em algumas das narrativas não aparece o nome de Jesus escrituralmente? Qual seria a minha argumentação agora, se eu sei disso? Pega o batismo de Lídia lá, para nós vermos, Atos 16. Tem 2 batismos em Atos 16. Procura lá. Sei que vocês são fera, nós já vamos lá direto, né? Eu só estou iniciando, né? Só fazendo uma introduçãozinha, porque eu ainda não... eu ainda não esquentei e, né, ainda estou fazendo a digestão. Perfeito. Procurou lá as narrativas? Atos 16. Quem achou o primeiro batismo? Em Atos 16. Isso, vamos entrar lá. Alguém achou? Pode narrar. Pode falar. Acharam ou não? Atos 16:15. Alguém pode ler Atos 16:15? Quem achou, vai logo lendo. Não perde tempo, não. Não precisa levantar, não. Pode ficar sentado. Vai lá. Depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Amém. Depois que foi o quê? Em nome de quem? Aonde está escrito? Não está escrito não, né? Vamos lá. Atos 16, agora 33. Atos 16, 33. Alguém pode ler? Pode ler. Vai pegando, vai lendo. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos das ações. A seguir foi ele batizado. Foi o quê?
Em nome de quem? Não fala, não? Então pega lá Atos 8 e 18. Perdão, 38. Atos 8, 38. Mandou para o carro, desceram, ambos a como batizou. Em nome de quem? Também não diz? 3 narrativas não falam em nome de quem? Então deixa eu entender uma coisa. Eu tenho 3 narrativas que falam em nome de Jesus que eu sei, que vocês citaram aí, né? Que é o batismo dos judeus, lá em Atos 2:38, que é o batismo dos samaritanos, Atos 8, um pouco antes desse daí, e Atos 10:48, que é o batismo da família de Cornélio, dos que estavam ali com Cornélio. Mas também eu tenho 3 que não falam nome, fora os outros 4 que tem ainda para frente, que não falam nome. Eu pergunto, como eu posso respaldar o batismo em nome de Jesus citando um versículo, se eu tenho outros versículos que não falam em nome de Jesus? Como eu posso? Porque você me cita Atos 2:38, eu te cito 8:33. Você diz, olha, é em nome de Jesus, porque Atos 2:38 fala que é em nome de Jesus. Aí o cidadão chega a Atos 8:33 e diz, olha, mas aqui não diz o nome. Mas eu entendo que é o nome. Você entende, mas não está escrito. Correto ou não? Alguém pode combater a gente com relação a isso? Pode. Nós devemos saber do quê? Como nós vamos argumentar o motivo da nossa fé. Porque eu sei que o batismo é em nome de Jesus, você também sabe que é em nome de Jesus. Agora, como nós vamos fazer isso? Como nós vamos argumentar a fé sem ter que ter um emaranhado de versículos e ficar simplesmente citando versículos à torta e à direita sem ter nenhuma conexão? A ideia é que nós precisamos construir a nossa argumentação da nossa fé de uma forma coerente e de uma forma que ela seja escritural, ainda que nas escrituras aparentemente haja batismo que não seja em nome de Jesus. Correto ou não? Isso eu estou falando do batismo. Então, a desconstrução, ela vai fazer o que conosco? Nós vamos confrontar as nossas argumentações e verificar se as nossas argumentações elas são coerentes com a nossa fé. E são coerentes com a palavra de Deus. Então, uma coisa que eu quero deixar logo claro para nós. Toda a abordagem que nós vamos fazer é uma abordagem escritural ou literal. Ou seja, o que nós vamos falar e o que nós vamos argumentar precisa estar na Escritura, tem que estar escrito. Se não estiver escrito, então nós precisamos ponderar aquilo que nós vamos falar. Amém? Então a nossa abordagem precisa ser escritural e literal. Amém? Então se ela não for dessa forma, então nós não vamos ter substância. Correto? Então nós vamos começar a brincar um pouquinho com a palavra de Deus e começar a andar no tema. O que é unicidade para você? Da forma como você entende. O que é unicidade para você? A crença no único Deus. O que é unicidade para você? A mesma coisa que ela. Também. Mesma coisa. Essa turma está bem ensinada, né? Também. O que é unicidade para você? No único Deus? Tá bom. Existe uma diferença entre unicidade e monoteísmo? Não? O que é monoteísmo para você? O que é monoteísmo para você? A crença no único Deus. Tu achar graça, né? O que é monoteísmo para você? A crença no único Deus. Então vamos fazer uma reflexão rapidamente aqui para ver se aquilo que a gente está pensando com relação à unicidade é a mesma coisa que a gente pensa com relação ao monoteísmo. Então eu vou colocar algumas religiões aqui. Eu vou colocar só 3 que são as mais expressivas. Eu vou colocar aqui o judaísmo. Vou colocar, obviamente, aquele que está combatendo contra o judaísmo lá, que é o islamismo. E vou colocar o cristianismo, ok? Judaísmo, essa letra tipo hieroglifo, tá? Quer dizer, judaísmo, islamismo e cristianismo, tá? Não parece essa escrita, mas é cristianismo. Ok, qual dessas religiões aqui é monoteísta? Vamos lá. O judaísmo é monoteísmo? O islamismo é? O cristianismo é? É ou não é? Tá, então vamos fazer diferente. O judaísmo crê no único Deus? O islamismo também? Quem é o Deus do judaísmo? Do judaísmo, quem é o Deus? Jeová, Yahvé, ok? Quem é o Deus do islamismo? Alá, ok? Que tecnicamente seria o mesmo Deus, o Deus de Abraão. E quem é o Deus do cristianismo? Muito bom, muito bom.
Então aqui nós já temos uma ponderação, ok? Qual é a ponderação que tem aqui? Dentro do cristianismo nós temos algumas vertentes, várias vertentes. Quem já estudou a história da igreja vai ver que tem até o binitarianismo, nós temos o sabelianismo, né? Nós temos o docetismo, o arianismo, tem várias coisas que nós não vamos falar agora no momento que não é o caso. Mas eu vou fazer duas divisões aqui. No cristianismo nós temos o trinitarianismo e o unicismo, ok? Alguém já perguntou para um trinitariano quantos deuses existem? Se você perguntar para um trinitariano quantos deuses existem, o que é que ele vai te responder? Um único Deus. Depende do trinitariano? Muito bom. Então existem dois conceitos bem interessantes com relação ao trinitariano, que vocês já devem ter percebido, ok? Existe o trinitário e o triuno, perfeito ou não? Então, o trinitário, ele concebe Deus formado, ok? Pela pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. Então, é um Deus formado por três pessoas, ok? Mas existe um conceito muito esbarrado nisso, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que juntos eles formam uma entidade chamada Trindade. Este conceito aqui é o conceito do Deus triuno. Este conceito aqui é o conceito do Deus trino. Um Deus formado por três deuses que concordam em tudo, que se amam, que se relacionam desde a eternidade. Este conceito aqui é um conceito de que Deus ele é um só, formado por três pessoas indivisíveis, insolúveis, elas juntas, elas jamais se dividem. Então, esse conceito é um conceito triuno, esse conceito é um conceito trinitário. Perfeito? Nós vamos voltar para lá. Eu não vou esmiuçar isso aqui, tá? Tem coisa para falar aqui. Então, como o nosso tempo é curto, eu só vou passar por isso aqui. Pode fazer uma perguntinha, e eu tenho que voltar rápido, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? O judaísmo é monoteísta? É. O islamismo é monoteísta? É. O cristianismo é monoteísta? É. Por quê? O trinitário, ainda que ele acredite em três deuses, para ele, esses três formam um. Então, o trinitário clássico nunca, jamais vai acreditar em três deuses. Porque ainda que ele acredite no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo, para ele, esses três são um. De modo que o Deus trinitário é um Deus formado por três deuses, ou seja, esses três deuses juntos formam o que ele conhece como Deus trino, um único Deus. Para o triuno, que é uma outra vertente da Trindade, esse Deus ele é um, mas formado por três pessoas, entende? Mas de qualquer forma, ou um ou outro, a Trindade ou o cristianismo trinitário acredita num único Deus, de modo que ele se encaixa naquilo que nós conhecemos como monoteísmo. Amém? Agora existe uma outra vertente dentro do cristianismo, dentre várias outras, as duas principais para a gente fazer a abordagem, que é o unicismo. O unicismo, ele acredita num único Deus, como todos esses acreditam, mas de uma forma diferente do judaísmo, de uma forma diferente do islamismo e de uma forma diferente do cristianismo clássico. Por quê? Porque para o unicista, Deus, ele é um só, único, indivisível, imutável, eterno e todo-poderoso. Para o unicista. Como isso se dá? Não existe unicidade ou teologia da unicidade sem o Pai. Perfeito? Não dá, né? Tirar o Pai, porque as pessoas nos acusam de matar o Pai. Não, o Pai existe. Não existe a unicidade sem o Filho. Perfeito? Não existe unicidade sem o Espírito Santo. Qual é a diferença? É que para nós, o Pai se revelou no Filho e nos deixou o seu Espírito Santo. O Pai se fez carne e age entre nós através do seu Espírito. Então, unicidade é
um conceito radical de monoteísmo. Essa é a diferença entre o monoteísmo clássico, que crê num só Deus, e na unicidade. A unicidade não é simplesmente o monoteísmo, mas é um conceito radical de monoteísmo. Por quê? Quando Deus se revelou através do Filho e age em nós através do seu Espírito, nós entendemos que essas três manifestações de Deus, elas personificam um único Deus indivisível. Ou seja, apesar do Filho, Deus é um. Apesar do Espírito, Deus é um. Então, o conceito radical de monoteísmo, considerando a revelação de Deus no Filho, chama-se unicidade. Amém? Que é diferente do monoteísmo. O monoteísmo, ele não crê em Jesus como sendo Deus. Ele não crê na manifestação do Espírito de Deus, ainda no nosso tempo. Ele crê apenas no Deus Pai, como se fale. Ou seja, o monoteísmo crê no único Deus indivisível, imutável, eterno, ele. Nós, unicistas, nós cremos no único Deus indivisível, imutável, que é Jesus, que foi manifesto na carne. O monoteísmo não crê nesse Deus manifesto em carne. O monoteísmo jamais vai crer no Deus manifesto em carne. Mas a unicidade, que é um conceito radical de monoteísmo, crê de acordo com as Escrituras. Amém até aqui? Vai fazer a abordagem geral e depois vai abrir, à medida que vai surgindo alguma coisa, pode... Pode fazer uma ponderação, mas eu vou fazer uma abordagem geral. Geral, É que a geral, pelo horário, ela ficou um pouco comprometida. Aí a gente só vai anotando. Vai anotando, daí eu vou seguir, depois a gente faz umas ponderações, tá bom? Só para que você acompanhe o raciocínio e depois você vai anotando as perguntas, as dúvidas, aí que a gente pode conversar depois. Eu não tenho nenhuma pretensão de responder tudo, nem tampouco dizer que a gente sabe tudo. Isso seria uma bobice minha. Tá? O que eu quero passar é uma outra abordagem com relação à construção da argumentação unicista, perfeito? Somente isso. Então vamos lá, nós falamos disso daqui e eu gostaria de trabalhar com você um conceito interessante de desconstrução. E ele começa a partir de uma inferência que é muito bacana. Nós devemos, como a gente diz, estudar as Escrituras, não é verdade? Nós devemos examinar as Escrituras. Isso está na palavra de Deus. Eu não lembro muito bem onde está esse versículo. Você conhece? Sabe onde está, não? Onde está esse versículo que fala que nós devemos examinar as Escrituras? Hein? Isso. Experimenta lá João 5,39, eu acho. É isso? João 5,39? Procura lá. Alguém tem chave bíblica, celular e tudo mais? Quando for assim, digita no celular, aparece rapidinho. Achou ou não? Perfeito. O que é que diz lá mesmo? Amém? Examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim... O que quer dizer esse versículo? O que quer dizer esse versículo? Para a gente ler a Bíblia da nossa fé. O que quer dizer esse versículo? Perfeito. O que quer dizer esse versículo? Muito interessante. O que quer dizer esse versículo? Perfeito. Estudar a Bíblia. Buscar o conhecimento. Perfeito. É isso aí, Dinho. Buscar o conhecimento. E você? Buscar o conhecimento. E aí, você concorda com tudo isso? Puxa vida. E você concorda com tudo isso que foi falado? Está pensando ainda? Ela está achando que tem alguma coisa. Não? Concorda? Perfeito. Então eu vou ler para vocês. Acompanhe comigo aqui, tá bom? Posso ler? João 5,39 Vamos. João 5,39 diz assim, amados. Acharam lá? Diz assim, eu vou ler a partir do verso 37, pode ser? E o Pai que me enviou, ele mesmo, testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida? Eu não recebo glória dos homens. E aí continua. Amém? É esse versículo que a gente estava lendo? Tá bom. O que quer dizer esse versículo? Examinar as Escrituras. Continua com a mesma opinião? Não sabe mais o que falar. Tem alguma coisa obscura aí. Amados, esse versículo não nos manda, não nos direciona e não nos ensina a examinar as Escrituras. Em nenhum momento esse
versículo nos ensina e nos exorta para examinar as Escrituras. Leia de novo para nós. Só ele. Pode ler. Amém? Esse versículo está mandando a gente examinar as Escrituras? Não. Também não. Esse versículo não está nos mandando e nos... Também não. Ele tem que ficar quieto. Ele é o professor, ele tem que ficar quieto lá. Esse versículo não nos manda examinar as Escrituras. Por que esse versículo não nos manda examinar as Escrituras? Deixa eu falar para você por quê. Porque no meio desse contexto existe uma figura de linguagem. Alguém pode identificar a figura de linguagem que está no meio desse contexto? Lê um versículo antes, o versículo e o versículo depois. Ou seja, lê João 5, 38, 39 e 40. Lê junto ele. E tenta identificar qual é a figura de linguagem que está aí. Nós estamos fazendo a introdução apenas, tá? Como a gente perdeu muito tempo, então... Pastor, e se um trinitariano chegar e falar esse versículo? Depois a gente vê como é que a gente responde para eles, esse versículo. Acharam a figura de linguagem? Não. Olha só a história. Jesus estava conversando com quem? Com quem Jesus estava conversando? Hein? Com os discípulos? Não. Com os judeus. Mais precisamente com quem? Com os fariseus, correto? Não? E aí, Jesus fala o quê? Que eles não receberam, não conheciam o Pai, e que eles não receberam aquele que o Pai tinha enviado, não é verdade? É isso que ele está falando? E aí ele fala para os fariseus o quê? Examinais as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Contudo, não quereis vir a mim. O que ele está fazendo? Ele está dizendo, você examina, mas você não entende. Você está lendo há muito tempo, você se acha sábio, mas você não percebe que a Escritura fala de mim. Jesus está usando de uma ironia. Jesus não está mandando eles examinar as Escrituras. Jesus não está dando uma ordem para eles examinar as Escrituras. Jesus está usando de uma ironia. Vocês estudam, mas vocês não aprendem. Estou aqui na frente de vocês e vocês não reconheceram que o que vocês estão lendo fala de mim. Ou seja, esse versículo, ele não serve para respaldar que eu examine as Escrituras. Ele não serve para eu ensinar que é necessário examinar as Escrituras. É como se eu dissesse assim, ó, irmãos, nós precisamos examinar as Escrituras. Sabe por quê? Porque Jesus falou que nós devemos examinar as Escrituras, porque nela tem a vida eterna. São elas que testificam dele. Está errado. Porque esse versículo não fala isso. Muito pelo contrário, esse versículo critica os fariseus porque eles examinam e não entendem. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É verdade que a gente tem que examinar as Escrituras? É. Só que a minha argumentação para isso não pode ser esse versículo. Pode ser, por exemplo, Salmos 1, que diz o quê? Bem-aventurado o varão e não se detém na roda. Antes tem o seu prazer e nela, um versículo perfeito para eu mostrar, para eu ensinar, para eu respaldar que é necessário examinar as Escrituras, estudar as Escrituras. Mas quando eu uso o versículo lá em João 5,39, ainda que seja verdade eu examinar as Escrituras, ele não serve para respaldar a minha argumentação. Você entende o que eu quero falar? Você está entendendo? Ou seja, muitas vezes nós sabemos o que é certo, mas nós não sabemos argumentar. E muito menos, nós não sabemos aonde buscar a nossa argumentação. Agora, quantas vezes você já ouviu alguém pregar usando esse versículo para fazer isso? Não, fala a verdade, alguns de nós já até fez isso, né? Tudo bem. Então, mas não serve. Simplesmente não serve. Quando nós falamos de argumentação, nós falamos de algo que é escritural. Ou seja, a base da minha argumentação tem que ser a Escritura. Mas ela tem que ser a Escritura de uma forma coerente. Perfeito? Ok. Eu sei que vocês são inteligentes, mas nós vamos então fazer aquela perguntinha clássica que todo mundo já sabe, né? Vocês lembram daqueles quadros sobre o profeta Elias, né? Aquele grande homem de Deus que... Houve um momento na história de Elias muito interessante, né? Ele chamou Eliseu, Deus disse, olha, escolhe Eliseu seguiu ele, uma história muito bonita.
E chegou naquele momento em que Eliseu ele iria receber a unção dobrada de Elias. Mas uma coisa foi necessária para isso. O que é que foi? Que ele pegasse, ouvisse Elias, caísse a capa. Foi isso, né? O que foi que Elias falou para ele? Levado. E ele viu. Perfeito. Então, nesse momento, apareceu aquela carruagem de fogo e Elias foi elevado. Amém? Como foi que Elias subiu? E não numa carruagem. Mas por que a maioria de nós fala na carruagem? Por que se ensina na carruagem e não no redemoinho? Por causa da tradição. A tradição, ela atrapalha a nossa argumentação. A tradição, ela nos cria um bloqueio sobre a base argumentativa. O interessante não é isso, é que a gente precisa pensar um pouquinho mais, não é? Eu sei que vocês estão no IBA, a maioria, então, como foi que Davi matou o gigante? Como foi que o Davi matou o gigante? Como foi que o Davi matou o gigante, pelo amor de Deus? Não fica com medo, não. A gente está aprendendo junto. Como foi que... Com uma espada ou com uma pedra? Com uma espada ou com uma pedra? Tem certeza? Abre a Bíblia lá. Onde é que está? 1 Samuel 17, é 50, 49, 50. Eu não estou bem certo, tá? Abre lá. Não, a gente só está começando. Eu estou só pegando isso. Fica frio aí. Fica frio aí. A gente só está começando para a gente poder pegar o mesmo ritmo. A gente entrar no mesmo ritmo. Eu ainda não peguei ritmo. Vai lá. 17, acho que 39, 40, deixa eu ver, 49. 1 Samuel 17. Nós não começamos ainda. Viu? 17, o que é que diz lá, 17:50? Volta antes. 49. Davi meteu a mão ao fogo de uma pedra, e a cravou na terra, caiu sobre Davi e o matou. Peraí, ele o matou sem que Davi tivesse... Continua a leitura. Pelo que correu Davi, Césio tomou a sua espada, tirou-a da bainha, matou. Peraí, ele matou 2 vezes? Uma vez sem espada e uma vez com espada? É isso que eu vi aí, não? Eu estou enganado ou é isso mesmo? Então, primeiro ele matou sem ter uma espada na mão e depois ele matou com uma espada. Afinal de contas, ele matou com a espada ou sem a espada? Porque alguém disse que ele só feriu com a pedra, e realmente ele feriu com a pedra, mas a Bíblia diz que ele matou sem ter a espada na mão. Você acha que é a forma de escrita? É a forma dele contar. E por que seria essa redundância? Gostei do talvez. Esse talvez é que mata a gente. É esse talvez é que acaba com a gente, mas ele é válido, pode continuar. Eu penso que talvez pela época, o período que a informação que tinha para escrever, a gente hoje trata diferente. Mas eu queria dizer a mesma coisa. Ou seja, ele está falando que matou o Davi antes, depois matou de novo. Na escrita, pode ter acontecido ele ter falado a mesma coisa 2 vezes. Tudo bem, até eu entendo. Mas ele disse que ele matou sem uma espada, não falou? Falou não. E depois ele disse que ele pegou a espada e matou, não falou não? Falou não? É isso que está escrito? Ok. Então, o que eu quero falar para você? A nossa base de argumentação qual é? É a Bíblia? Então, se a minha base de argumentação é a Bíblia, eu preciso entender exatamente o que a Bíblia quis dizer, o que está escrito. Quando você fala isso, eu acho interessante, é verdade. Mas de onde eu vou tirar essa informação? A Bíblia fala assim, quando o sol parou, a gente fala assim, o sol para, a Bíblia fala que o sol parou, mas o sol para. Não sei. Se o sol não para, a Bíblia fala que parou. Aí eu vou acreditar na Bíblia ou na ciência. Ou a forma de se escreveu lá. Você já imaginou se eu ponderar toda a escritura? Não, eu tô só. Não, a gente está conversando. O sol parou. Aí eu entendo que o sol não para, porque é a terra que se movimenta, porque agora eu sei que é a terra que se movimenta. A mesma coisa eu entendo o seguinte: se Deus quiser parar o sol e parar a terra, existe algum problema nisso? Não? Não existe não, né? Assim como não existe nenhum problema em Jonas entrar lá dentro de um peixe. Isso não acontece normalmente, ainda mais ficar vivo. Talvez não dava, né?
Mas eu não tenho problema em acreditar nisso, tenho? Eu tenho problema em acreditar que o Mar Vermelho abriu? Não, eu não. Eu tenho problema em acreditar que caiu maná do deserto lá e alimentou esse povo? Não, não tenho. O que pondera o que é certo e o que é errado para mim nas Escrituras? Qual é a base que eu tenho para dizer que isso aqui aconteceu da forma que está escrito e isso aqui não aconteceu exatamente da forma como está escrito? Qual é o questionamento que eu quero trazer para nós aqui? A única base de fé que nós temos hoje é a Bíblia. A ciência ela vem comprovando a Bíblia e vem nos explicando alguns eventos da Bíblia. Eu até entendo isso. Mas a nível de argumentação doutrinário, nós temos a Bíblia. É o que nós temos. Quando eu trago, por exemplo, uma questão de Davi, é óbvio que existe uma questão cultural. Jamais o exército filisteu saberia que o gigante está morto com uma pedrada. Ele poderia estar tonto. Como o exército filisteu saberia, e não só o filisteu, mas também o exército de Israel, que o gigante está morto? Com uma prova irrefutável. Qual seria essa? A cabeça. Isso é uma argumentação. É ou não? Mas está na Bíblia? Não. Mas eu fiz essa inferência a partir de uma argumentação daquilo que era comum naquela época. Então eu criei a minha argumentação para poder explicar uma possível discrepância na informação. Mas o que eu tenho de escritural é que ele matou e matou. Ele não morre duas vezes. Não dá para morrer duas vezes, não é? Então, alguma coisa aconteceu aqui, ele pode ter matado aqui e aqui ele pode ter simplesmente confirmado que matou. Bom, como o nosso foco não é Davi, não me interessa ele agora, isso fica para uma aula de hermenêutica, com o professor de hermenêutica, o que eu quero mostrar para você é que eu preciso ter uma argumentação coerente para poder explicar um ponto de vista, entende? Mas tem que dar resposta. E eu preciso dar uma resposta convincente não para o outro, mas principalmente para mim. Por isso que eu achei interessante a sua colocação, que ela é perfeita, mas ela precisa ser convincente primeiro para mim, para que depois eu fale para o outro. E é justamente disso que fala a desconstrução. Eu preciso parar de abordar a unicidade de uma forma totalmente desconexa, como um emaranhado de versículos, e começar a puxar o fio desse emaranhado de uma forma coerente. Que é isso a proposta desse estudo agora. Amém? Eu vou apagar aqui e nós vamos voltar para um conceito interessante. Vocês, não sei como é que vocês fazem a abordagem aqui, mas nós sempre falamos sobre 5 passos da salvação. Alguém já ouviu falar sobre os 5 passos da salvação? Já? Quais são eles, segundo o nosso ensino? Primeiro passo da salvação? Crer. Segundo? Terceiro. Ou quarto? Quinto? Viver em novidade de vida. Ok? Então, esses são 5 passos que a gente tem como 5 passos infalíveis da salvação. Eu estou começando a fazer a introdução da unicidade, tá? Por favor. Então, são 5 passos infalíveis da salvação. Ok? Se eu não acreditar, se eu não crer, então eu não tenho como ser salvo, correto? Não? Se eu não arrepender, também não. Se eu não ser batizado, não for batizado, também não. Espírito Santo também não. E viver em novidade de vida também não. Eu vou fazer uma pergunta, bem simples. De onde nós tiramos isso aqui? Aonde a Bíblia diz que eu preciso crer para ser salvo? Atos 2,38 fala do batismo. Marcos 16,16. Quem crer e for batizado será salvo, ok? Então ele é clássico, tem que crer para poder ser salvo. Um componente da salvação é o crer. Não fui eu que falei, está escrito, foi Jesus que falou, então não tenho o que questionar, amém? For batizado será salvo. Não, ok. Mas eu tenho o batismo aqui. Mas ele é componente. Ele é um componente, correto? Da salvação. Aonde diz que eu tenho que me arrepender para ser salvo? Atos 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão do pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. Pode falar. Da meada. Eu sei que você vai falar do batismo, mas é impossível da pessoa crer, não for batizado, não ser batizado. Isso que nós vamos já ver. Amém? Então, o arrepender-se é um componente do batismo. O batismo é um componente da salvação. Quem crer e for batizado será. Então, não tem batismo sem arrependimento, correto? Porque uma das prerrogativas do batismo é o arrependimento. Então, isso aqui é componente da salvação. Vou colocar Atos 2,38 para a gente ser bonzinho, né? E não demorar muito aqui.
Ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, onde é que está? Para a salvação. Atos 2:38. Ah, tudo bem, vamos lá. Atos 2:38. Existem outros versículos que a gente já vai ver. Batismo com o Espírito Santo. Onde diz que é necessário para a salvação? Aonde fala que o batismo com o Espírito Santo é necessário para a salvação? CRI. Bom, vou deixar isso para depois, porque esse realmente é o mais complicado. Tá bom. Viver em novidade de vida. Aonde fala que viver em novidade de vida é necessário para a salvação? CRI. Bom, não vamos perder muito tempo. Vamos lá em Romanos 6, tá? Romanos 6, a partir do verso 1. Abre lá. Eu sei que é um pouco difícil, porque eu sou um pouco contundente, mas vocês vão acostumar comigo daqui a meia hora, tá? É a minha forma de dar, tá bom? Mas eu sou gente boa, tá bom? Não sou tão ruim assim. É só a forma de eu fazer. Então vamos lá. Romanos 6, a partir do verso 1. Eu quero ler, quero que você me acompanhe. Achou? Muito bom. Romanos está ali no Novo Testamento. Romanos 6 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, Romanos 1-4, principalmente o verso 4, é o que nós conhecemos como o Evangelho. O que é o Evangelho? Morte, já vou lá, sepultamento, ressurreição e novidade de vida. Oi? Vamos lá, o texto. O 4. 6:4, vamos lá. Vou ler o 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? É isso mesmo? Legal. Então, o Evangelho ele é o quê? Morte, sepultamento e ressurreição, que personifica morte, arrependimento, sepultamento, batismo nas águas, ressurreição, batismo com o Espírito Santo e novidade de vida, a continuidade de uma vida em santidade. Perfeito? Nada disso acontece sem o crer, porque quem não crer não tem condições de fazer isso. Perfeito? Romanos 10. Vamos lá em Romanos 10? Vai um pouquinho mais lá na frente, para a gente completar logo essa parte aqui. Romanos capítulo 10, a partir... Mataram o professor. Tinha um aluno... Não, pode deixar, que eu me empolguei. Ó, para você que está nos ouvindo, isso foi uma armadilha para pegar um professor de universidade. Tá bom? Romanos 10. Romanos 10, a partir do verso 12, a partir do verso 13, vamos falar assim, que fica mais específico. Diz assim, Romanos 10 e 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele continua falando da seguinte forma. Como, pois, invocarão aquele em quem não... Bom, então nós já sabemos que o primeiro passo para eu poder invocar é crer, ok? Como, pois, e como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém? E ele continua, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então ele fala o quê? Desse componente crer. Quando Romanos 10 fala, ele fala sobre o Evangelho completo. O Evangelho que vem do crer pelo ouvir,
alguém que pregou porque foi enviado e assim por diante. Então, isso aqui, o Evangelho, morte, sepultamento, ressurreição e novidade de vida, vem a partir do crer no Evangelho que foi pregado. Perfeito? Então, se esse crer não é através do Evangelho pela palavra, então logo esse crer não tem respaldo nas Escrituras. Ele precisa ser o Evangelho que foi pregado e crido através das Escrituras. Amém? Das boas novas. Como diz lá e é confirmado lá atrás em Isaías. Pois bem, por que eu passo isso aqui? Porque isso aqui para nós é um ensino muito comum. Mas quero fazer um desafio para você pensar um pouco aí. O Trinitário crê? Eu estou falando do Trinitário não de uma forma pejorativa, tá? Trinitário é aquele que crê na Trindade. Eu não gostaria que ninguém pensasse o Trinitário que é uma pessoa totalmente ruim. Não é isso não, tá? Não é de uma forma pejorativa. É o Trinitário aquele que crê na Trindade. Somente isso. Então o Trinitário crê? Crê. Ele se arrepende? Sim. Se você achar que não, pode falar, não tem problema. O Trinitário se batiza em nome de Jesus Cristo? Não. Mas ele se batiza, né? E tem batismo com o Espírito Santo? Tem, não é? Fala o Xilabacaila. E o viver em novidade de vida? Hein? Mais ou menos assim como unicista também? Assim? Ah, tá. Não, é bom saber disso, pontuar, né? Tá. Então, assim, se eu olhar para cá, a única coisa que me diferencia, na realidade, no plano de salvação, no esquema de salvação que nós ensinamos, é o batismo em nome de Jesus, porque o batismo, ele acontece. Ok ou não? Pensa um pouco, eu só estou perguntando, eu estou levando você para ali, para um certo caminho, e você vai comigo se você quiser, amém? Mas eu creio que o Trinitário crê, ele se arrepende, ele é batizado, ele recebe o Espírito Santo, vive em novidade de vida. Agora, pasmem, muitos deles mais do que nós. Tá? Bom, e a única coisa que me difere é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, só nada mais. Então, que ninguém ouça a gente, tá? Não precisa responder alto. Se ele se batizar em nome de Jesus, ele está salvo? Mas também, pastor, tem um batismo, mas só um pouco. Tem muitos unicistas que falta quase tudo isso aqui. Então, assim, isso aqui é um conjunto que a gente ensina como os passos infalíveis da salvação. Perfeito?